Especialistas deixam um alerta para a proliferação de arboviroses. CONAS anuncia aumento da média móvel de casos da Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro pede reforma na ONU com foco no Conselho de Segurança. A arrecadação de tributos federais cresceu 4,13%. Juntos pelo Todo, vamos conhecer o trabalho da cooperativa Costurando. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Até maio, a região Nordeste apresentou a maior incidência de casos de arboviroses, englobando a zika, a dengue e a chikungunya. Especialistas alertam para que os moradores mantenham a limpeza da residência para não haver a proliferação do mosquito. Com o grande aumento de casos de arboviroses no Ceará, síndico e gestores precisam estar atentos para evitar o acúmulo de água e a formação de criadores do mosquito transmissor da doença. No caso de dengue e chikungunya, muito provavelmente se deve ao aumento das chuvas, dessa época mais chuvosa, no qual a maior proliferação do vetor, que seria o Aedes aegypti, que tanto é vetor para zika, para chikungunya e para dengue. O médico infectologista relata alguns sintomas mais comuns da dengue e da chikungunya. A chikungunya geralmente tem uma febre mais alta, uma dor lombar, que é a dor nas costas mais importante, não é uma diferenciação tão forte entre dengue e chikungunya. A chikungunya aparece o rash mais precocemente, no caso, geralmente no segundo dia de febre já fica com o corpo vermelho. A dengue geralmente é lá para o terceiro ou quarto ou quinto dia, que essa vermelhidão no corpo aparece. E a dengue tem mais essa questão da dor retroauricular, que seria a dor atrás do olho. Algumas medidas tomadas por moradores podem auxiliar a eliminar os mosquitos transmissores dessas doenças. As medidas para a gente diminuir esses casos, a população pode ajudar muito, é evitar água parada, evitar pneus, garrafas viradas que acumulem água, vasos de plantas que façam esse acúmulo de água. A empresa gestora de condomínios localizada em Fortaleza trabalha com o objetivo de eliminar os vetores das doenças de arboviroses. A nossa operação ela funciona de forma diária, com a manutenção diária da limpeza das áreas comuns. A gente trabalha de forma educativa e também de forma de manutenção com relação à questão da arbovirose. A questão dos ralos, a gente faz todo um trabalho de manutenção preventiva com relação ao acúmulo de água e resíduos para fazer a limpeza. E a gente também tem a questão da coleta seletiva dentro do condomínio, que também ajuda na prevenção e combate à arbovirose. De acordo com Cláudio Roberto, a prevenção é a melhor solução para o combate das doenças. A questão cultural ela é muito forte, né? Quando ela é trabalhada, ela realmente nos traz uma prevenção e um combate melhor e os casos reduzem, né? Deixam de acontecer. Então a gente trabalhar de forma preventiva é a melhor saída. A média móvel de casos de Covid-19, que considera os últimos 7 dias, voltou a subir e apresentou um crescimento de 171% na última quarta-feira, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. A média de casos de Covid-19, que considera os últimos 7 dias, voltou a subir e apresentou um crescimento de 171% na última quarta-feira, em comparação ao índice registrado há um mês, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Hoje o indicador chegou a 39.852. No dia 22 de maio, o CONAS notificou que a média móvel de infecções ficou em 14.690.
Na última segunda-feira, a comparação com o mês anterior mostrava um aumento de 163% no índice móvel de contaminações. Já a média móvel de mortes ficou em 120 na última quarta-feira. Esses números permitem um acompanhamento da situação epidemiológica do país, sem eventuais distorções causadas por possível subnotificação aos fins de semana ou problemas no acesso às bases de dados. Apenas a Paraíba não informou novas atualizações ao CONAS. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 140 mortes e 71.906 casos de infecções por Covid-19. Ao todo, o país chegou a 669.530 vítimas fatais da doença. A Fiocruz indica uma possível interrupção no aumento de casos de síndrome respiratória. Dados do boletim Infogripe divulgados na última quarta-feira, referentes à semana epidemiológica 24, sugerem uma possível interrupção na tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Capitais do Nordeste recebem novo alerta de chuvas fortes nesta quinta-feira. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. Um novo alerta foi acionado para o risco de chuva forte nas capitais Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, com potencial para muitos transtornos no litoral de Alagoas. A previsão é do Climatempo, que também emitiu alerta para Boa Vista, Macapá e Manaus, no norte, e Florianópolis, no sul do país. A previsão também alerta para baixa umidade do ar em grande parte do país, especialmente em Goiás, exceto no nordeste do estado, leste e sudoeste de Mato Grosso, nordeste de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais. E no próximo bloco você confere a pauta é política, o discurso do presidente Jair Bolsonaro no BRICS e a arrecadação dos tributos federais. Voltamos já. Milton Ribeiro deixa a Polícia Federal em São Paulo. Presidente do TSE diz que Supremo Tribunal Eleitoral está pronto para pleito transparente. Assuntos para a pauta é política. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que estava preso desde a quarta-feira em uma operação da Polícia Federal, deixou o prédio da PF, onde estava detido, em São Paulo, nesta quarta-feira. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu nesta quinta pela cassação da prisão preventiva do ex-ministro. Na manhã desta quinta-feira, o mesmo havia rejeitado o pedido de liberação por um habeas corpus para o ex-ministro. A defesa do ex-ministro Milton Ribeiro ingressou na quarta-feira com pedidos ao TRF-1 para que a prisão preventiva fosse revogada ou transformada em domiciliar. Os advogados também pediram acesso ao processo que culminou com a prisão de Ribeiro por suspeitas de corrupção e tráfico de influência durante sua gestão no Ministério da Educação. O presidente do do Supremo Tribunal Eleitoral, ministro Edson Fachin, discursou nesta quinta-feira na abertura da sessão plenária do TSE, que destacou os 100 dias até as eleições presidenciais no Brasil. De acordo com o ministro, a Justiça Eleitoral está pronta e integralmente preparada para realizar eleições transparentes, limpas e seguras, como tem feito ao longo de 90 anos. Fachin também citou uma série de medidas de segurança descritas por ele, como melhorias e aperfeiçoamentos no sistema eleitoral e o aumento de 3% para até 6% do número de urnas submetidas à auditoria. Reafirmou ainda que o papel da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do povo, demonstrada em cada voto digitada na urna, seja respeitada. Em seu discurso na abertura da 14ª Cúpula dos BRICS nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro pediu uma reforma da Organização das Nações Unidas, a ONU, com foco no Conselho de Segurança. Durante sua participação por videoconferência
No encontro, Bolsonaro lembrou que o bloco surgiu em meio a uma das mais graves crises financeiras da história e que, naquele contexto, a pujança das economias emergentes mostrou-se fundamental para a recuperação da economia internacional. Confira um trecho do discurso. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Por essa razão, devemos eleger as prioridades com responsabilidade e transparência. O BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem-estar de nossas populações. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. É preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Reitero a disposição do Brasil para que, mesmo no formato virtual, possamos ter um diálogo produtivo e para que a 14ª cúpula do BRICS seja plenamente exitosa. A arrecadação de tributos federais cresceu 4,13% em maio. Segundo a Receita Federal, este é o melhor resultado desde 2007. A Receita Federal arrecadou 165,3 bilhões em tributos em maio de 2022. Considerando a inflação acumulada ao longo do último ano, a cifra é 4,13% superior ao montante arrecadado no mesmo mês de 2021. Com o resultado, apenas os cofres públicos federais já receberam 908,55 bilhões em tributos federais pagos pelos contribuintes entre janeiro e maio deste ano. O valor é 9,75% superior aos dos 5 primeiros meses de 2021. O aumento é atribuído da arrecadação da contribuição previdenciária ao aumento da massa salarial e pelo crescimento dos recolhimentos efetuados pelas empresas que recolhem o Simples Nacional. O resultado é visto como o melhor desde 2007. No próximo bloco, você confere o nosso quadro Juntos pelo Todo, o Giro Internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. E no Juntos pelo Todo de hoje vamos conhecer o projeto Costurando, o futuro que auxilia mulheres na geração de renda. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Com o objetivo de qualificar as mulheres de Fortaleza, foi idealizado o projeto Costurando o Futuro. O ateliê disponibiliza máquinas de costura para promover a inclusão produtiva, economia criativa e o desenvolvimento econômico. Ele é um ateliê colaborativo de uso gratuito pelas mulheres ou homens que queiram usar o espaço. Nele nós dispomos máquinas de costura, insumos e, quando nós conseguimos, nós organizamos oficinas com voluntários para as pessoas usuárias dos ateliês. É interessante dizer que as pessoas usuárias, de acordo com a coordenadora de qualificação profissional, mais de 1.000 pessoas já foram beneficiadas pelo projeto.
Mais de 1.000 pessoas já passaram por todos esses ateliês, lembrando que o projeto ele é bem recente, ele se iniciou como projeto piloto em dezembro do ano passado, então o processo de expansão desses ateliês também surpreende também a quantidade de pessoas que passaram pelos ateliês também. Além de ajudar na qualificação com oficinas, o projeto ainda disponibiliza um espaço em uma feira que atrai turistas na capital cearense. As mulheres cadastradas aqui dentro dos ateliês do projeto Costurando o Futuro, elas também se cadastram para expor os produtos na nossa feirinha da Beira-Mar. O projeto Costurando ele tem um box exclusivo para o projeto, em que as mulheres elas se cadastram e elas podem por uma semana vender os produtos produzidos dentro dos ateliês. É importante falar porque esse tipo de projeto ele promove inclusão produtiva e acesso à renda. E também inova, no caso com a temática de ecoeficiência. Por quê? Porque os resíduos têxteis que a priori iriam para o lixo, eles são destinados para a produção e venda dos produtos dentro da comunidade ou então em espaços cedidos pela prefeitura. Segundo a coordenadora, o projeto tem um grande poder de ajudar na circulação da renda dos participantes do Costurando o Futuro. Exatamente, a gente acaba promovendo a economia circular, porque os ateliês, quando eles recebem insumos, principalmente no começo do projeto, 100% dos insumos que nós recebíamos vinham de dentro da própria comunidade. E esses insumos, eles retornam para a comunidade, são transformados em outros produtos e elas podem usar esse material para vender tanto dentro do bairro, nas feiras locais. Jana Moura é estilista e voluntária do projeto Costurando o Futuro. Ela relatou os objetivos das mulheres no ateliê. O intuito dessas mulheres aqui, a priori, é gerar renda, né? Elas estão aqui com o intuito de aprenderem uma profissão, porque a gente sabe que a costura, o nosso mercado do Ceará, é um mercado que sempre é maravilhoso para essa área. Nós temos um polo muito grande de confecções no estado. Aqui em torno dessa área também, nós temos inúmeras oficinas de costura, precisando da mão de obra dessas mulheres. E, por outro lado, também, a partir de outros projetos que tem aqui, elas podem ser incentivadas até financeiramente também a colocarem o seu próprio negócio. Margarida Santos é aluna do projeto. O objetivo dela é conseguir ganhar o seu próprio dinheiro através do aprendizado que o projeto vem lhe oferecendo. Está sendo uma coisa boa, né? Uma experiência nova que eu estou começando a conhecer, entendeu? Que eu não conhecia muito bem. Aí agora eu fico com as meninas, fico observando, faço uma coisinha aqui, uma linha lá, tá dando certo. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Arqueólogos israelenses descobrem mesquita enterrada no deserto de Negev. A construção contém uma sala quadrada e uma parede voltada para a direção da Meca, com um nicho de semicírculo na parede apontado para o sul, divulgou a Autoridade de Antiguidades de Israel. Próximo à mesquita, um edifício de propriedade de luxo também foi descoberto, com restos de utensílios de mesa e artefatos de vidro, apontando para a riqueza de seus moradores. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai participar por videoconferência na próxima cimeira da NATO em Madrid, que ocorrerá no final do mês. O governo espanhol já havia expressado a solidariedade com Kiev durante uma visita do primeiro-ministro Pedro Sánchez à capital ucraniana em abril. Do encontro vai resultar a adoção de um novo conceito estratégico de defesa para a próxima década. De acordo com o gabinete presidencial espanhol, o conflito na Ucrânia e a invasão russa vão ter um papel destacado no documento final. Vladimir Putin participou na cimeira virtual dos BRICS. Em seu discurso, não fez quase nenhuma referência à Ucrânia, mas criticou fortemente o Ocidente.
O presidente russo apelou ao reforço da cooperação entre os 5 parceiros. Putin disse, abre aspas, estamos convencidos de que agora, mais do que nunca, a liderança dos países BRICS é necessária para desenvolver um rumo unificador e positivo para a formação de um sistema verdadeiramente multipolar de relações intergovernamental, fecha aspas. Segundo o presidente da Rússia, os BRICS poderiam contar com o apoio de vários países da Ásia, África e América Latina que desejam prosseguir uma política independente. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quinta-feira. O coração de Dom Pedro I sairá de Portugal rumo ao Brasil como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira na página oficial da Câmara Municipal do Porto. A autorização foi concedida pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Ele anunciou em conferência de imprensa que deu autorização à vinda temporária do coração de Dom Pedro I para o Brasil no âmbito das comemorações do bicentenário da independência, após ter tido conhecimento do parecer favorável emitido pelo Instituto de Medicina Legal do Porto. O avião com os corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips decolou do aeroporto de Brasília por volta das 14 horas de hoje. A perícia dos restos mortais do indigenista e do jornalista foi concluída ontem. Segundo a Polícia Federal, o corpo de Bruno tem Pernambuco como destino final. O velório está marcado para amanhã, às 9 horas, no município de Paulista, na região metropolitana de Recife. A cremação está marcada para as 15 horas. O jornalista Dom Phillips será velado em Niterói, no Rio de Janeiro. O funeral e a cremação do britânico estão marcados para domingo, a partir das 9 horas. E fica por aqui o jornal desta quinta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.